Pode Não, tá começar. gravando ainda não. Agora, sim, agora começou a gravação. Tá, vamos lá. Vai lá, Moniquinha. Olá, turma. Eu venho aqui hoje com a professora Adriana e a professora Luana apresentar para vocês a nossa proposta de trabalho, que é o Diário Virtual de Boas Notícias. O Diário Virtual de Boas Notícias em tempo de pandemia, né? É muito importante a gente compartilhar boas notícias nesse momento tão caótico que nós estamos vivenciando, que nós somos tão bombardeados por notícias negativas. Mas nesse meio caótico, nós temos sempre boas notícias. É esse nosso objetivo, promover, né, uma reflexão de ser otimista. Num momento tão difícil, a gente sempre buscar o lado positivo, algo bom está acontecendo a todo momento à nossa volta. E a partir dessa reflexão, anunciar uma notícia positiva. De que forma, né? É o desenvolvimento do nossa pesquisa, do nosso trabalho. Pesquisar nos meios de comunicação notícias positivas em tempos de pandemia. Que meio de comunicação é esse? Internet, pode ser jornais, telejornais, tá? Uma notícia que toque vocês, o coração de vocês, uma notícia positiva. Após essa notícia que vocês têm escolhido, reescrever essa boa notícia com as próprias palavras, de forma pessoal, tá? E elaborar a forma de apresentação do anúncio da notícia. Como que vocês vão apresentar? Se vocês vão colocar um cartaz de fundo, com imagens da notícia, ou se vocês só vão falar, né, se pronunciar. Esse modo de apresentação é livre, porém, vocês terão que gravar um vídeo curto e esse vídeo terá que ser enviado para as professoras responsáveis pelo projeto. Eu, Adriana e Luana, tá? E qual é a conclusão do nosso trabalho, né? Final, é a gravação desse vídeo que será enviado para a gente e nós vamos juntar os vídeos dos outros colegas e criar um diário virtual de boas notícias. Aqui eu coloquei, né, nós buscamos na internet imagens, né, de demonstração de coisas positivas, né, que vem acontecendo diariamente, né, que a gente precisa evidenciar isso, né, o lado positivo, otimista das coisas. Uma imagem aqui, essa imagem representa a entrega de alimentos, né, para pessoas idosas. Isso está acontecendo e aconteceu com muita frequência na pandemia, para moradores de rua. Isso é uma notícia positiva, né? Aqui nós temos um bilhetinho que foi colocado, né, nos prédios, isso vem acontecendo muito, aqui no meu prédio mesmo tem isso. Olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa, se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia, podem contar conosco. Né, uma notícia extremamente agradável, né, para uma pessoa que está em casa, fragilizada, que não pode sair, se deslocar, alguém se pronunciar em ajudar o próximo. Né, isso é muito positivo, extremamente solidário. Uma outra imagem também que me tocou quando eu busquei na internet, né, eu e a professora Adriana e Luana, essa imagem, né, de coleta de sangue, doar o sangue, é uma notícia excelente, né? Você olhar o outro, né? Cuidar do outro. Inicialmente, na pandemia, teve uma redução muito grande da coleta de sangue, né? Essa doação. Mas após as campanhas que tiveram na televisão, as pessoas voltaram a doar sangue. A oferta, né, de cursos gratuitos na internet, música, lives, né, essa cultura voltada para a arte, para a educação, isso também é um alento, isso conforta a gente, né, essa cultura de voltada para a arte, e isso faz com que a gente se sinta abraçado, né, valorizado no momento difícil da pandemia. Pessoas que foram curadas, né? A gente não teve só, se coloca-se muito na televisão, a imagem, número de mortos. Sim, tem que falar no número de mortos para a gente também ficar atento a isso, né? Em relação à pandemia, a Covid-19. Porém, muitas pessoas foram salvas. A gente precisa também evidenciar isso, né? Pessoas que saíram dessa crise, né? Da saúde pública no Brasil. Aqui foi uma notícia retirada da Folha de São Paulo.
peguei esse recorte aqui e coloquei. Coletivo Bike System, pedala para ajudar moradores de rua na pandemia. Os moradores de rua, né, não foram esquecidos. Várias pessoas, né, foram às ruas levar alimento. Esse coletivo Bike, na matéria, eles mostram que eles levam detergente, garrafinhas de água, alimento, máscara, alguma proteção e o cuidado com o outro, né, evidenciando o cuidado com o próximo. Doação de dinheiro, do cofrinho, cartinhas, né, desenhos. Essa imagem aqui ilustra isso, né? As crianças escrevendo cartinhas para os avós, porque estavam assim distantes e os avós entristecidos de não ver os netos. Aí as crianças começaram a escrever cartinhas, mandar cartinhas para ficar mais próximo. Doação de dinheiro. Muitas crianças pegaram o cofrinho e levaram para os hospitais para a compra de máscara, material de proteção para os médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Esses são exemplos de boas notícias, né, que a gente pode pegar na internet, nos jornais, e transformar isso com a nossa palavra, com a nossa emoção e divulgar, né? Outro exemplo também, em meio à pandemia, as capivaras, né, desse rio aqui, as margens do rio Capibaribe. Esse rio Capibaribe, ele recebe esse nome porque é um rio que ele é repleto de capivaras. Mas com a urbanização, essas capivaras se distanciaram desse local, desse rio, porque muito barulho, poluição, os animais se afastam, eles ficam com medo. Com a pandemia, as ruas mais silenciosas, os animais voltaram. Não só isso que aconteceu, né? Com as ruas mais vazias, o ar ficou menos poluído, porque diminuiu os veículos, o excesso de gás carbônico não foi tanto liberado, e isso fez com que tivesse uma diminuição da poluição. E no caso aqui das capivaras, elas retornaram a esse local, né, porque diminuiu o número de veículos na rua. Então, elas ficaram menos assustadas e retornaram. Isso é um ponto positivo dessa pandemia, né? Então, isso, gente, foi só assim, para ilustrar para vocês que a gente está repleto de notícias boas em nossa volta e para a gente ficar mais atento a isso, né? Para a gente não ficar contaminado, né, pela notícia ruim, porque a notícia ruim deixa a gente para baixo, então é bom a gente evidenciar as boas notícias. Então, vamos participar do nosso projeto, divulgar, enunciar boas notícias nesse tempo de pandemia? Obrigada pela participação de vocês, alunos, e agora eu dou a palavra à professora Luana e à professora Adriana. Moniquinha, muito bem apresentado, produzido, organizado. Gratidão, né, Luana? Com certeza, Por estarmos juntas aí nesse momento tão desafiador, né? Nesse momento tão, para muitos, de muita angústia. Quantos de nós aqui sabemos as dificuldades que enfrentamos, os amigos, familiares que talvez tenhamos perdido em função do Covid. E aí a gente tem aqui também que destacar todo o nosso respeito por isso. E nem por isso a gente para, a gente segue. E quando a Mônica propôs ao nosso grupo, né, que trabalha junto, que está aí se dedicando para trazer o melhor para vocês, quando ela trouxe essa ideia das boas notícias, eu falei para ela, falei para a Luana, falei, gente, já que é notícia, que notícia boa, porque que ideia maravilhosa. Por quê? Porque nós entendemos também que vocês, alunos, estão aí bombardeados, como a Mônica falou, né, Luana, de tantas notícias na TV. Hoje você liga a TV, o que vai acontecer nesse ano letivo? Amanhã você liga a TV, bom, não, vai reter, não vai reter, não, tem que fazer trabalho, não tem que fazer trabalho. Então, a gente entende também que esse excesso de informações, né, acaba um tanto quanto poluindo a nossa vivência, sabe? O nosso contexto familiar. E aí, algo que eu tenho reforçado muito para os alunos que me chamam no privado é o seguinte: independente de regra, do que vai ser feito, se é média, se é aprovação, seja lá o que for feito, algo é fundamental.
Você tem que estar com a consciência tranquila de que fez o melhor que podia nesse período. Então, se você tem condições de assistir a aula remotamente, se você tem condições de entrar na plataforma, entre. Dê o seu melhor. Se você não tem condições, vá à escola, pegue o material. Mas tenha sempre a consciência tranquila de que você fez o possível dentro das suas limitações. E aí, quando essa proposta é lançada, nós nos animamos muito, porque o que a gente quer é isso de fato. A gente quer mostrar para vocês que nem só de notícias tristes vivem o ser humano. E aí, Mônica e Luana, eu estou muito confiante. Eu quero saber, depois que a Luana falar também, eu quero ouvir os alunos e quero ter a certeza de que vocês estão aí de mãos dadas conosco nessa empreitada. Era isso que eu tinha para falar. Então, eu assisti uma palestra ontem com uma professora da UF e ela me falou uma frase assim que eu fiquei muito pensativa nela, né? Que estava falando sobre essa questão do ensino remoto. Nós temos o ideal e o real. E entre eles está o possível. Então, isso me fez refletir muito sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. O ideal seria todos os alunos participando, todos os alunos com computadores, com internet, com Wi-Fi, com tudo de melhor que a gente poderia oferecer para vocês. E o real muitos sem computador, alguns com celular que não pega a internet direito, muitos sem Wi-Fi, inclusive nós, professores, que eu mesma, a minha internet aqui é péssima. Tive que estar roteando a internet aqui do celular. Mas nós temos o possível. E o que é o possível? Nós estamos nos unindo para a gente fazer o que a gente tem de melhor. E com relação à aprovação, é aprovação automática? Não é aprovação? Eu vou passar, não vou passar? Será que a escola se resume em passar de ano? Ou a escola, o fundamental dela é buscar aprendizagem? Então, assim, nesses tempos difíceis, nós estamos nos desgrudando da questão do que tudo é nota, do que tudo eu só faço porque é para passar, porque muitas das vezes no presencial era isso, quando se faz um trabalho vale quanto? Aqui não é vale quanto, aqui é o quanto eu estou aprendendo com isso. Então, acredito que isso seja o mais importante nesses projetos que nós estamos fazendo, nas atividades, tá? O quanto que em 2020 eu consegui aprender diante da minha dificuldade. Que a gente sabe que a dificuldade é grande de todos, estamos distantes, não é a mesma coisa, concordo, não é a mesma coisa. Mas é aquilo que eu falei, entre o ideal e o real. Então, vamos fazer o possível. Tá bom, gente? Aí eu vou passar a palavra para os alunos. Só por um minutinho, meninas. Poderíamos, então, interromper a gravação para a gente não ficar muito longo? E a gente tira as dúvidas depois? Sim, podemos. Né? Que aí eles vão tirando as dúvidas com a gente, né? Isso, é melhor, né? Sim, que aí fica um videozinho mais curto. Ok. Então, vou interromper aqui, peraí. Isso. Continua gravando. Porque quem está gravando é a Adriana. Isso. Ela que tem que interromper.